Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou o pastor Wellington e quero trazer uma reflexão sobre a tua vida. Nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, nós encontramos uma parábola onde o Senhor diz que um semeador saiu a semear. E parte dessa semente caiu à beira do caminho, outra parte caiu em meio às pedras, outra parte caiu em meio aos espinhos e, finalmente, o que restou dessas sementes encontrou boa terra, encontrou terra fértil. E então, o Senhor Jesus, logo adiante, ele explica o significado dessa parábola. E eu queria compartilhar com você, quando Jesus diz que parte da semente caiu à beira do caminho, onde as pessoas passavam, pisavam, as aves vieram, levavam. Ele quer dizer a nós, essa semente que foi plantada é a palavra de Deus. É a palavra que eu compartilho com você todos os dias. É a palavra que eu te trago de motivação, de busca, uma palavra de vitória. E essa palavra, quando ele fala de beira do caminho, ele está falando de pessoas que não a recebem com a objetividade de crescer. Pessoas que recebem essa palavra de qualquer jeito e não dão importância. Então Satanás vem e leva essa palavra que foi deixada no coração dessa pessoa com enganações, com mentiras e situações. E também ele diz que algumas outras palavras entram num coração que ele está em meio às pedras. É como se ele recebesse ali aquela palavra com alegria, com emoção, com muito prazer, mas de repente aquela palavra, aquele prazer, aquela emoção vai passando e também ele vai perdendo ali a vontade de continuar ouvindo aquela palavra e assim, novamente, aquela semente, ela é perdida, ela sai do coração do homem. Então Jesus, ele diz que existe uma outra semente que caiu em meio aos espinhos. E ao cair em meio aos espinhos, não é nem pior e nem melhor do que as outras sementes, porém, ela foi aceita, ela tentou sobreviver. Mas os espinhos representam o quê? As dificuldades, as lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E isso vai enfraquecendo a fé, isso vai enfraquecendo a vontade de continuar. E muitas pessoas desistem ao meio do caminho. E ao desistir no meio do caminho, ao desistir de lutar, de buscar, essa pessoa também ela se enfraquece e provavelmente vai abandonar o caminho e não vai produzir. E finalmente o Senhor, ele diz que uma parte caiu em terra boa. E essa produziu de uma semente por 100. Entende que eu tenho que receber a palavra, eu tenho que frutificar aquilo que entrou no meu coração e eu tenho que me fortalecer para enfrentar os espinhos. E eu tenho que ser uma terra boa, não só para receber a palavra, não só para ouvir a palavra, mas eu tenho que ser uma boa terra para que eu possa produzir frutos. Ou seja, se eu sou uma boa terra, eu produzo frutos. Ou seja, de 1 por 100 significa que uma semente conseguiu brotar 100 novas sementes. Quem ou o que nós temos produzido para o Senhor? O que nós temos produzido para o reino dos céus através da nossa vida? Nós podemos frutificar, nós podemos ser frutos que vão gerar frutos, mas depende muito de como nós estamos recebendo essa palavra. Como você está recebendo a palavra de Deus que chega até você. Como você tem recebido o semeador, porque ele está a semear. E aquele que tiver uma boa terra, ele vai produzir, não vai ficar à beira do caminho, ele não vai ser sufocado pelos espinhos e também não vai se perder no meio das pedras, mas vai frutificar e vai produzir de 1 por 100. Você quer ser próspero na vida profissional, espiritual? Então seja terra fértil. Aonde você estiver, produza.
O que você ouvir, aprenda e produza com aquilo que aprendeu, porque é isso que o Senhor deseja para nós. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, uma ótima semana, um ótimo mês, não importa, seja terra boa e produza sempre. Que Deus te abençoe, fiquem na paz.